Conceição cobra verba do SUS à Prefeitura de Porto Alegre. Segundo a direção do grupo, a diferença no repasse mensal chega a R$ 750 mil. Depois da ventania, previsão de sol no Rio Grande do Sul. O caso do sargento da Casa Militar. Suspeita que oficial do Comando Aéreo de Canoas tenha sido espionado por sargento da Brigada Militar coloca a Polícia Federal no caso. Polícia Civil apreende quase 400 quilos de cocaína escondida em sítio gaúcho. Em show único em Porto Alegre, a revelação do jazz que adora a música brasileira. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. No esporte, Grêmio se prepara para receber o Palmeiras e deixar de vez a parte de baixo da tabela. 14 de setembro, faltam 19 dias para as eleições no Brasil e o Ubra Notícias está começando. Boa noite. A Polícia Civil de Porto Alegre realizou hoje pela manhã a maior apreensão de cocaína na história da corporação no estado. A droga estava em um sítio em Mariana Pimentel, a 70 quilômetros de Porto Alegre. 2 pessoas foram presas. Foram 3 meses de investigação até a polícia chegar ao local onde a droga estava armazenada. Era neste pequeno sítio, de difícil acesso, que os traficantes escondiam os 354 quilos de cocaína, dentro de galões enterrados embaixo de árvores. A droga chegava em Porto Alegre vinda de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Aqui era distribuída em vários locais, como na Grande Cruzeiro, zona sul da capital. Esta é considerada a maior apreensão da história em todo o estado em operações da Polícia Civil. Quantidade avaliada em mais de 3 milhões de reais. Na operação chamada de Moby Dick, foram presos Cláudio Félix da Cunha e Edmilson da Silveira, o Baleia, considerado o principal traficante do bando. Ele que negociava, não era ele que trazia a droga, ele não colocava a mão na droga, dá pra se dizer assim, né? Tanto é que ele foi preso em Leopoldo com 2 armas de fogo, 2 pistolas, né? Com ele não foi preso nenhuma quantidade de substância entorpecente. Para a polícia, os 2 fazem parte de um grupo maior, que age há no mínimo 3 anos. O lucro do tráfico era investido em uma revenda de veículos usados. Na operação, também foram apreendidas armas de fogo, alguns tambores onde a droga era escondida e todo o aparato para o processamento dela. Misturada a outras substâncias, a droga dobraria de tamanho. No mercado, seriam mais de 700 quilos de cocaína. Tem mais gente envolvida, no mínimo mais 10, 12 pessoas envolvidas diretamente, né? No tráfico, no condicionamento, distribuição dessa quantidade, além de outras várias pessoas que são participantes na venda ao varejo da droga. Já a Polícia Federal desencadeou a Operação Comodoro, que investiga contrabando de produtos adquiridos em Rivera, no Uruguai, que eram remetidos ilegalmente a Porto Alegre, Caxias do Sul e São Paulo. 11 mandados de prisão foram cumpridos em 4 cidades gaúchas e no estado paulista. Entre os detidos, 2 policiais civis e um militar, acusados de extorquir a quadrilha. Foram apreendidos 2 milhões de reais em mercadorias. Estima-se que o grupo movimentava 10 milhões de reais por ano. A suspeita de que houve espionagem de dados de integrantes e no sistema de informações do Comando Aéreo de Canoas colocou a Polícia Federal no caso do sargento que acessava informações na Casa Militar do Estado. O inquérito foi instaurado hoje a pedido do juiz de Canoas, Guilherme Pinho Machado. O magistrado teve acesso à lista de pessoas que teriam tido o sigilo quebrado pelo sargento César Rodrigues de Carvalho na Casa Militar. Há indícios de que oficiais ou o sistema de informações do 5º Comando Aéreo de Canoas teriam sido espionados. Há ainda suspeitas de que grampos telefônicos foram praticados. Com isso, o juiz solicitou à Polícia Federal que investigasse o caso. Não se tem ideia porque um funcionário público, não é, da brigada teria esse interesse, né? Então, se imagina que possa ser efetivamente chamando de alguém. A Polícia Federal deve concluir o inquérito em 30 dias. Uma das medidas deve ser a oitiva
do pivô do escândalo. Os policiais federais vão pedir para ter acesso, inclusive, àquilo que está sob sigilo. O promotor do Ministério Público de Canoas garantiu que vai dar acesso às investigações. Por enquanto, o processo continua transcorrendo normalmente. Se houver indício de crime cometido por agente público, crime militar, por exemplo, o processo pode ser encaminhado para outras instâncias. No caso dos federais, nós vamos oportunizar cópia, né, de tudo aquilo que tenha a ver com essa investigação federal, e eles então fazem a investigação no que tange às vítimas, funcionários federais. O advogado do sargento disse que a ação da Polícia Federal não muda a defesa porque não há provas de uso indevido das informações. A estratégia é se voltar contra a acusação de recebimento de propina. Não vieram aos autos nenhum mero indício que esses dados analisados pelo sargento foram usados de forma ilegal. Então a defesa vai saber simplesmente a questão da corrupção ou concussão. O chefe da divisão operacional da Casa Militar, Abel Monteiro de Souza, vai ocupar o cargo deixado pelo tenente-coronel Marco Antônio Quevedo, que pediu aposentadoria. A troca foi confirmada nesta tarde pelo comandante-geral da Brigada Militar, coronel João Carlos Trindade. A aposentadoria de Quevedo é uma das mudanças no órgão que cuida da segurança da governadora, depois da denúncia de investigações ilegais. Ontem, a governadora Ieda Crucius disse que pediu à Procuradoria-Geral do Estado ações contra os abusos feitos por promotores do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Justiça. Hoje, por nota, o presidente do MPE, Marcelo Lemos Dornelles, disse que seus colegas são agentes independentes. Ele defende o promotor Amilcar Macedo, a quem provavelmente a governadora quer atingir. Informa que a denúncia envolvendo a Casa Militar não foi planejada com a imprensa. A seguir, mais problemas na saúde de Porto Alegre e ainda a previsão do tempo e as consequências da ventania. O governo do estado definiu o ano letivo de 2011. As aulas nas redes pública e privada de ensino devem começar entre os dias 21 e 28 de fevereiro, com término previsto até o dia 23 de dezembro. O período contempla 200 dias letivos e 800 horas aula por ano, exigidos por lei.